Olá, tudo bem? Para essa questão, eu fiz algumas pontuações antes, de informações que são importantes, mas não foram dadas no enunciado. Como já é de se esperar, o Enem dá um enunciado relativamente longo, com informações relativamente desnecessárias, mas informações importantes são desprezadas. Então, algumas coisas que a gente precisa entender, tá? Considerações. A primeira, para o tempo ser igual, a razão precisa ser igual ao dobro da primeira distância. Perceba que ali ele fala o seguinte, lá na terceira linha, mais ou menos, a distância entre esferas consecutivas aumentava em progressão aritmética. Então, entre essa daqui eu tenho uma distância, daí depois eu somo essa distância com uma razão, somo essa distância com outra razão, é igual a fórmula da progressão aritmética, sabe? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. A consideração que a gente conhece é que, para o tempo ser igual, a razão precisa ser igual ao dobro da primeira distância. Guarda essa frase com você que ela vai ser muito útil. Qual é o motivo disso, né? O motivo disso está aqui no movimento uniformemente variado. Como, por que cargas da água eu sei que isso aqui vai ser um movimento uniformemente variado? Bom, todas elas vão partir do repouso, né? Porque tá falando ali que o barbante estava sendo segurado e ele foi solto. Então, todas elas partem do princípio de que o barbante antes estava preso, né? Estava sendo segurado por uma pessoa e com isso estava em repouso. Logo, se não fosse um movimento uniformemente variado, nunca ia existir aceleração. Sem aceleração, não tem variação da velocidade. Sem variação da velocidade, essas esferas iam continuar para sempre com 0 metros por segundo. Não faz nenhum sentido, né? Se o movimento fosse uniforme, elas continuariam com a mesma velocidade que elas tinham aqui no início, que é 0 metros por segundo. O que não faz total sentido, não tem como. Então, precisa obrigatoriamente haver uma aceleração de modo que mude a velocidade, né, de todas essas esferas para que elas caiam até atingir o chão. E no momento em que elas caem, aí a gente considera lá os tempos, tá? Então, aí vem o questionamento. Tá, mas essa aceleração vai ser constante ou vai ser variável? Primeira coisa, o ensino médio não trabalha com aceleração variável, ainda mais o Enem, tá? Então, se tu tivesse ali na correria de saber qual a alternativa é a correta, já dava para saber por aí, tá? Ensino médio, principalmente o Enem, trabalha com aceleração constante, que é a aceleração que a gente consegue aplicar no movimento uniformemente variado. A aceleração variada, né, com o valor da aceleração mudando, quando se trabalha em questão de gráfico. Tá? Então a questão vai dar um gráfico para você e daí você consegue calcular a variação da velocidade, seja lá o que for, tá? Mas nas questões do ensino médio a aceleração é constante. Então isso aí já te elimina a A, né? Que a A fala assim, a velocidade de cada esfera é constante. Será que vai ser constante a velocidade de cada esfera? Como eu falei para você ali, não pode, né, ser um movimento uniforme, porque daí continuaria sempre em repouso. Então aí a gente já descarta. Outra questão é que se fosse uma velocidade constante, né, o dobro do tempo, aí precisaria sempre de uma mesma distância, tipo, entre essa e SH, então entre S e SH, para que essa daqui percorra 2H em 2T. Não é o que a questão fala, né? As distâncias teriam que ser sempre as mesmas entre as esferas. Então, essa daí já está descartada. A C fala a aceleração de cada esfera aumenta com o tempo. Lembra que o ensino médio não trabalha com aceleração variável, então, a não ser que seja só essa alternativa possível e uma outra contextualização ali, não assinala coisa que tem aceleração variável. Aí a E é uma que também já dava para tu descartar, que fala que a energia mecânica de cada esfera aumenta com o tempo. Você lembra o que é energia mecânica? A energia mecânica
é dada por essa equação aqui, ó. Energia mecânica é igual a energia potencial mais energia cinética. Nesse caso, a gente não tem mola e a gente não tem nenhuma carga elétrica interagindo. Então, a única energia potencial que sobra pra gente é a energia potencial gravitacional, que é, né, a energia que fica acumulada no corpo quando ele tem uma determinada altura e tudo mais. Então, a gente tem energia potencial gravitacional e temos a energia cinética. A soma dessas duas forma a energia mecânica. A gente sabe que conforme essas bolinhas vão descendo, elas vão perdendo altura e ganhando velocidade. Se elas perdem altura, elas perdem energia potencial. Se elas ganham velocidade, elas ganham energia cinética. Então, uma acaba compensando a outra. Logo, sendo um sistema conservativo, a energia mecânica permanece exatamente como ela está. Além disso, ou ela permanece como está, ou ela diminui, tá? A energia mecânica aumentar em uma queda não vai acontecer. Então, a gente sobra as alternativas B e D, né, pra gente analisar. A D, você já conseguiria descartar ela, né, pelo fato de que aqui eu vou ter um barbante segurando todas elas. Qual é o momento de tensão máxima? É o momento em que está em repouso. Por quê? Você lembra como que acontece a soma vetorial das forças? Assim, ó, a gente vai ter a tração para cá e a gente vai ter a força-peso para cá. Então, força-peso e a força de tração. No momento em que a tração é igual à força-peso dessas esferas, tração é igual ao peso, então as forças, né, na soma vetorial que a gente faz para encontrar a força resultante, elas acabam se anulando e acaba existindo um equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio ele pode ser duas situações. Ou é o equilíbrio estático, que é o repouso, que é o que vai acontecer aqui no começo do movimento, ou é o equilíbrio dinâmico, que é o equilíbrio que faz ter uma velocidade constante em um movimento retilíneo. Então, como ali a gente já viu que a velocidade não é constante, então não tem mais equilíbrio, né? Então, quando as bolinhas estão caindo, vai haver um descompasse entre essas duas forças, uma vai ser maior do que a outra. Se a tração fosse maior do que o peso, então, né, a força resultante seria nesse sentido. A força resultante está sempre no sentido da maior força, tá? Então, a força resultante seria para cima e a aceleração seria para cima. Lembra da segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes aceleração? Então, a aceleração também seria para cima. Mas como que a aceleração vai ser para cima se a velocidade está variando para baixo? Se está aumentando para baixo? Isso não acontece, né? Se a velocidade está variando para baixo, então a aceleração também precisa ser para baixo. Se a aceleração é para baixo, a força resultante precisa estar para baixo. Se a força resultante está para baixo, então peso é maior do que a força de tração, o que vai indicar para a gente que vai sair de uma situação em que elas eram iguais para uma situação onde a tração é menor do que o peso, ou seja, a tensão aplicada em cada esfera vai diminuir com o tempo. Analisando todas essas, resta apenas a alternativa B, mas eu vou provar também a alternativa B para você, tá? Ali a gente ficou de entender, né, por que para ser igual precisa ser o dobro da primeira distância, né, a razão. Aqui, ó, como é um movimento uniformemente variado, a gente pode afirmar que podemos usar essa fórmula. S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Tá? Então, S menos S0 dá ΔS. A velocidade inicial de todas elas vai ser 0. Então, esse termo aqui já cai fora. ΔS é igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Isola o tempo, né? Tira esse quadrado daqui, porque passou como raiz. Então, o tempo fica 2 vezes a variação da posição dividido pela aceleração. Agora, eu quero saber, né, qual é essa variação da posição, ΔS', quando eu tenho um tempo de 2t. Né? Então, fica assim, ó, ΔS é igual a vezes 2t ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado fica 4, t ao quadrado sobre 2. 4 dividido para 2 fica 2, então fica 2 vezes a vezes t ao quadrado. Se eu quero passar, né, para isolar o tempo, então eu passo aqui, fica ΔS' dividido para 2a é igual a t ao quadrado, né? O quadrado passa como raiz. Então, raiz de ΔS' sobre 2a é igual ao tempo. Se os tempos serão iguais, então eu posso igualar, né? Raiz de 2 vezes ΔS sobre a é igual a raiz de ΔS' sobre 2a.
Posso tirar essas raízes, como tem raiz dos dois lados, eu posso tirar e fica 2 vezes ΔS dividido para A é igual a ΔS' sobre 2A. Aí, agora a gente precisa ter a consideração de que a aceleração foi constante, tá? Para que a gente consiga achar uma relação válida aí entre essas distâncias, o tempo e tudo mais, tá? Pro tempo ser constante com a consideração da aceleração sendo a mesma. Então, eu posso cortar, vai passar o 2 para o outro lado, fica 2 vezes 2 que dá 4, 4 vezes ΔS igual a ΔS'. Ou seja, a distância que a outra esfera percorreu é igual a 4 vezes a distância que a primeira percorreu. Então, aqui, ó, eu tenho uma distância D para outra distância, né? Que ela vai percorrer isso aqui mais isso aqui. Então, aqui precisa ser 3 vezes a primeira. Logo, eu tenho aqui eu tenho uma altura e aqui eu tenho 3H, para que quando eu some tudo que ela andar, eu tenha 4H, como a gente achou ali. Então, aqui eu preciso somar, né? Fazendo pela progressão aritmética. É o A1, que é essa primeira distância, mais 1 vezes a razão, que como é a segunda esfera, né, a gente tem que o termo da progressão aritmética é assim, ó, A1 mais N menos 1 vezes R. Como o N é 2, que é a segunda esfera, fica 1 vezes R. Então, a N, que é 3H, é igual a H, né, mais 1 vezes a razão. A razão é igual a 2 vezes H. Então, eu vou somar aqui 2 vezes essa distância que aconteceu. Então, fica D mais 2D, que dá 3D, né? Que no caso eu botei 3 vezes a altura. E assim vai por adiante, tá bem? Então, com isso, a gente já consegue ter a noção ali do 2H. Mas são considerações que a questão simplesmente ignorou, né? Para que a gente tenha esse resultado aí da alternativa B. A outra coisa que precisava mencionar é que todas as esferas devem possuir a mesma massa, tá bem? A partir desses tempos, né, essa progressão de tempos, a gente pode descobrir a relação entre as acelerações para ver se elas realmente vão ser iguais. A primeira coisa é que esse h é igual a at² sobre 2. Por quê? Aqui a distância h, né, na mesma fórmula que a gente deduziu aqui embaixo. Aqui a distância h é igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Perceba que já existe uma indução do enunciado a você considerar que é uma queda livre, que todos eles vão ter a mesma aceleração. Tá? Então, não tem como a gente fazer assim do nada. Se você fizer, por exemplo, uma progressão aritmética aqui, em que as distâncias elas variarem com a razão de 1, por exemplo, a distância aqui, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, não vai dar certo. Você vai ver que os tempos não são iguais. A condição para que os tempos sejam iguais é que essas alturas tenham a progressão aritmética de razão 2. E para que a gente possa provar isso, a gente precisa considerar a aceleração constante. Então, veja que uma coisa acaba dependendo da outra, tá? Então, aqui, vamos voltar. Para isolar essa aceleração, fica h, que foi a distância, igual a at² sobre 2. Passa multiplicando, passa dividindo. A aceleração é igual a 2 vezes h dividido para t². Na segunda bolinha, que é essa daqui, ela vai percorrer 3h daqui, mais h daqui, totalizando 4h. 4h é igual a aceleração vezes 2t, né? Que se o intervalo de tempo é igual, se o tempo é igual, então essa bolinha demora um tempo t, daí depois desse tempo t, essa bolinha tem que demorar mais t. Ou seja, na queda foi esse tempo mais t, que fica t mais t, que é igual a 2t. Aí aqui, né? Demora mais um intervalo de tempo 3t mais um intervalo 4t. Então, 4h é igual a vezes 2t² sobre 2. 2 ao quadrado fica 4, t². Passa aqui multiplicando, fica 8h dividido para 4t². 8 divide para 4 fica 2. Então, a aceleração é igual a 2h dividido para t². Na terceira, 9h, por quê? 5 mais 3 dá 8, mais 1 dá 9. É igual a aceleração vezes 3t² sobre 2. Passa multiplicando, 18h dividido para 9t² é igual a aceleração, fica 2h sobre t². Na quarta esfera e última é a mesma coisa, a distância fica 16h,
é igual a A vezes 4t² sobre 2. Passa multiplicando, 32h dividido para 16t² é igual a 2h dividido para t², que é igual à aceleração. Com isso, a gente consegue perceber que todas elas possuem a mesma aceleração. Pela segunda lei de Newton, sabendo que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, se todas elas têm a mesma massa, a mesma aceleração, então a força resultante é a mesma. Existe uma indução já a gente relacionar essa questão com a sequência de Galileu. A sequência de Galileu é uma sequência que a gente usa na queda livre, que ela é uma sequência assim, ó, 5 metros, 15 metros, 25 metros, 35 metros e assim por adiante. Isso aqui a gente faz quando um corpo, né, ele tá em queda livre, e essas daqui são as distâncias que a bolinha, no caso o corpo, percorre a cada 1 segundo. Então, né, entre o início e o primeiro segundo, ela percorre 5 metros. Entre o primeiro e o segundo segundo, ela percorre mais 15 metros. Entre o segundo segundo e o terceiro segundo, ela percorre 25 metros. Essas distâncias elas são percorridas sempre no intervalo de 1 segundo, com a aceleração da gravidade. Então, perceba que a razão entre elas é de 10, que é o dobro da primeira distância, e os tempos são sempre iguais. Né? O tempo entre cada uma dessas distâncias é sempre igual, que já reitera a nossa percepção aqui do primeiro adendo. Tá? Então, sempre que uma questão falar para você, principalmente Enem, tá? Principalmente Enem. Se uma questão chegar para você e falar, tantos corpos caíram com tempos iguais, percorrendo distâncias relacionadas dessa forma, falou em cair com tempo igual, né? Uma sequência aí caindo com intervalo de tempo igual, relaciona com Galileu e pensa que na aceleração, que todas elas têm uma mesma aceleração, que a distância vai ser da razão, né? Vai ser igual ao dobro da primeira distância. Já vai pensando nisso tudo e já encaminha para Galileu. A sequência de Galileu ela é bem interessante para a gente pensar, tá? Que ela fala certinho as distâncias que são percorridas a cada segundo, de 1 em 1 segundo, tá? Então, já dava para você matar rapidinho ali, excluindo a alternativa, né? Mas também tem aqui comprovadinho para você que todas as acelerações são iguais, tá bem? É uma questão cheia de considerações aí que não foram ditas, mas dá para resolver aí conhecendo a prova do Enem e sabendo que eles adoram relacionar com a sequência de Galileu, tá?